essa questão do canone bíblico, eu não sei qual que é uns falam que foi 600 anos depois. Só para dizer, nós estamos, sem mencionar esses temas, nós estamos falando sobre eles. Esse é o ponto. Principalmente o do cânon é o primeiro deles que aparece aqui por causa dessa discussão. Então, essa discussão digamos assim, é uma discussão metateológica. Sim, então, nós estamos no nível quem cognitivo define o diferente. cânon bíblico? Qual é a autoridade para definir que o cânon é um cânon de 66 livros? Ou se a gente vai introduzir, além desses 66, os 7 livros deuterocanônicos? Quem tem autoridade sobre isso? Essa discussão que a gente está tendo é precisamente essa daí, sem nomear, talvez. Categorialmente o tema não está mencionado, né? Mas é porque é um tema difícil. Então, se você pega, por exemplo, a teoria do cânon auto-autenticado, como respaldá-la sem conferir aos livros bíblicos um caráter de divindade que eles não têm? Tipo de inapelância. Quer dizer, a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a Bíblia. E ao mesmo tempo, se o cânon não é auto-autenticado e eu tenho uma instância de autenticação, por que essa instância de autenticação é uma instância de autenticação? Qual o tamanho dessa autoridade? Qual a extensão dela? É um problema Por que ela tem autoridade? É um problema de teologia fundamental. E eu não acho que nenhuma das respostas seja suficiente no caso. E essa é a grande questão do duelo de apologetas. Uhum. Porque no duelo de apologetas, o que acontece, Júnior? O trabalho é identificar as limitações do argumento contrário. Então eu vou chegar e falar assim, tá, mas quem que deu autoridade para a igreja definir o cânon? Não, mas pelo que eu sei, as duas definiram, né? Uma definiu com 66. Na prática é isso. Não é? Na prática é isso. Na prática é isso. Só que não é o que se diz. Mas não só não é o que se diz. A ideia é o seguinte: será que o que nós chamamos de cânon hoje é o que os antigos chamavam de cânon? Isso era um problema para eles. Eles entendiam assim. Os padres da igreja lidavam com a Bíblia desse modo. Porque veja, sob certo aspecto, e aqui o pessoal da exegese bíblica tá certo, na minha opinião, a coisa mais antibíblica do mundo é a Bíblia. No sentido de que aqueles livros, eles foram costurados e passaram a se chamar a Bíblia. Mas eles foram compostos de maneira independente. Então, por exemplo, há toda uma exegese, uma hermenêutica bíblica que parte, a tal da exegese canônica, que parte do cânon como uma unidade que auto-interpreta o próprio cânon, né? Que eu digo, mas espera aí, isso não bate com a realidade das coisas. No sentido de que, sei lá, século II, III, estava todo mundo meio que sem saber direito o que estava dentro e o que estava fora. O que a gente vai olhar... Porque uma coisa é como as diferentes tradições vão lidar com essa questão. Outra coisa é o que estava acontecendo de fato no segundo século antes de Cristo até o terceiro depois de Cristo, que é quando essas definições acontecem. Então, onde que está a disputa entre protestantes e católicos nesse caso? No Antigo Testamento. O que a gente quer saber é, assim, de maneira bem pueril aqui. Nós ocidentais vamos deixar as igrejas orientais de lado, porque aí complica ainda mais esse assunto. Demais. Tá? A Igreja Copta tem 81 livros no cânon. Então, o que acontece? Maria. A pergunta é, o que a gente faz com Judite Baruch, 1º e 2º Macabeus, sabedoria eclesiástico e Baruch. Eu não falei Baruch? Tobias, Judite, Baruch, 1º e 2º Macabeus, eclesiástico e sabedoria, é isso. Né? Então, o que a gente faz com esses livros? Se você olha para o primeiro século e para o judaísmo do primeiro século, a pergunta é ainda mais radical. Se você perguntasse para um saduceu e para um fariseu, o saduceu ia dizer, o que você faz com os profetas e com os escritos? Eu fico só com a Torá. Exatamente. O saduceu era um radical no sentido de que o que vale é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Exatamente. Tá? Os outros eram escritos. Então, na boca de Jesus, Torá, profetas e salmos como uma espécie de metonímia para os Ketuvim, para os escritos, né? Então, quando você olha para os... Jesus é fariseu nesse sentido, né? Todo o debate contemporâneo. Isso, exatamente, exatamente. Quando a gente tem a necessidade, e essa é uma discussão que não é religiosa, ela é histórica, e ela é histórica nesse sentido que a gente estava discutindo antes, de submeter a história a um escrutínio racional, seja lá qual for a historiografia moderna que você vai utilizar. Mas, quando você olha para esse período, o ponto divisor é quando o projeto helenístico, o projeto de helenização do mundo diz: esse conjunto de documentos precisa ser traduzido para o grego. Você tem o projeto da Septuaginta. E o projeto da Septuaginta cria a necessidade de dizer: tá bom, a gente vai traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego? Quais? Uhum. Essa é aí que começa a discussão. Até então, para o desenvolvimento da espiritualidade do povo de Israel, o que existia era uma adesão orgânica à Torá como elemento instrucional absoluto e a santos intérpretes da Torá, que são o que a gente conhece como os profetas hoje. Então eu estou falando aqui dos livros históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E note que tudo isso aqui a gente está pisando em terreno minado. Perfeitamente. Cada afirmação dessas aqui pode ser perfeitamente contestada. Isso. O que eu tô dando aqui é o seguinte: se você for numa reunião da SBL, da Sociedade de Literatura Bíblica nos Estados Unidos, o que você fala numa rodinha e ninguém vai te ninguém vai te perseguir por causa disso. Tá? O que você vai falar numa... Agora, essa rodinha é composta por gente moderna que o padre mencionou. Tá? Mas a discussão acadêmica ela é essa. Quando chega o período do cristianismo, os diferentes grupos cristãos, de novo, geograficamente separados entre si, a comunicação não era como é hoje, que todo mundo sabe que todo mundo está pensando. Os diferentes grupos cristãos estão em busca de validação daquilo que é legítimo ou não, inclusive para a composição do Novo Testamento. Então você vai ver coisa do tipo, bispo, aqui da minha região, o Evangelho de Tomé é legítimo ou não é? Eu posso usá-lo ou não posso? Não. O cara olha, fala, não, tá tudo bem. De repente, aquele grupo que tá usando o Evangelho de Tomé começa a falar umas coisas esquisitas. Ele olha de novo, Serapião no caso. Ele olha de novo, fala, opa. Não. O Evangelho de Tomé é complicado. Tá? Para dar um exemplo de como a coisa vai se formando de maneira orgânica. Inclusive, por exemplo, né? Tem eu já vi, por exemplo, alguns teólogos dizendo assim: não, o Novo Testamento, o critério para fechamento do Novo Testamento é que todos os livros tenham sido escritos no 1º século por apóstolos, etc. Só que existem textos no Novo Testamento deuterocanônicos também, tipo João capítulo 8 é o texto da pecadora lá, da adúltera. Sim. No final de Marcos mais estendido. Exatamente. Ou a 2ª carta de Pedro é um texto mais debatido. Tardio. Epístola de Judas. Aí entra a minha fé junto com a razão. Enquanto houver possibilidade de dizer que 2ª de Pedro foi escrita por Pedro, por fé eu aceito. Embora os argumentos para dizer que 2ª de Pedro é dependente de Judas são argumentos fortes. Pelo capítulo 2, né? É muito parecido. Então, mas como é que eu acho que essas coisas têm um caminho de solução? Então, por exemplo, né? Eu acho impossível, impossível é uma palavra forte, mas acho que não dá para a gente dizer que o prólogo de João foi escrito sem ao menos dar uma olhadinha em Sabedoria 7, Eclesiástico 24 e Baruque 3. Porque há citações ali que são literais praticamente.
Assim como Judas cita primeiro Enoque. Mas a diferença, eu acho que é que no caso de Judas, primeiro Enoque sempre foi rejeitado pela humanidade. O livro de Enoque sempre foi rejeitado pelo conjunto da igreja. E esses aqui não. E aí vem um argumento autoritativo. Na teologia, o argumento autoritativo é o que define. E aí a gente volta para nossa discussão. Exato. Os católicos falam que o canônico bíblico é o mesmo desde quando? A gente não navega muito por isso, não. Não. No sentido assim, de que a formação do cânon, ou daquilo que a gente entende por cânon, ela passou por diversas fases, inclusive de entendimento do que é o cânon. Então, no primeiro milênio, isso para nós não era um grande problema. Ninguém estava muito preocupado com esse assunto. Por quê? Porque você tem a igreja é uma coisa real. As pessoas estão ali celebrando sacramentos, estão pregando, você tem os evangelhos, você tem algumas partes do Novo Testamento são mais compactas, você percebe que elas têm uma certa unidade. Então, quando vira do primeiro para o segundo milênio, é que a coisa começa a ficar um pouco discutida em ambiente gnóstico. Mas porque tem aquela ideia de que a matéria é má, então tudo que é escrito que não é mais espiritualista, por isso eles gostam do Evangelho de São João, que ele é bem alto, né, nessa perspectiva, é questionado e rejeitado por eles. Então, nesse sentido, por exemplo, o Concílio de Florença, ele é um concílio universal da Igreja que ele elenca o conjunto dos livros bíblicos, incluindo os deuterocanônicos. Agora, o concílio tinha a intenção de definir que aqueles eram canônicos e não outros? Isso é discutível. No caso do Concílio de Florença. Do de Trento, não. De Trento é claro. Mas eu também não acho que é muito honesto. Às vezes eu vejo alguns apologetas protestantes dizendo: depois da reforma, a igreja acrescentou os livros deuterocanônicos em resposta... Não é que não é muito honesto, isso não é verdade. Não é verdade. A igreja não acrescentou depois da reforma, né? Já no Concílio de Florença havia... Papa Damaso lá na briga dele com São Jerônimo, né? Sabe que tem uma briga clássica entre São Jerônimo e Santo Agostinho sobre isso. Porque o São Jerônimo foi querer traduzir os textos diretamente do hebraico. E o Santo Agostinho falou: meu, você tá louco de traduzir do hebraico? Tem a Septuaginta. A Septuaginta, ele entendia que era uma tradução inspirada. Santo Agostinho tinha essa ideia. E ele diz: o Oriente Cristão todo usa a Septuaginta. Você vai querer agora criar problema traduzindo do hebraico? E São Jerônimo, dos modos habituais dele, respondeu: cala a boca, moleque, você não sabe o que você está falando. Né? Porque São Jerônimo era durão, era meio língua solta. Então vejam, é uma briga que já está lá no século V, né, no caso. Está lá no século V. O Papa Damaso diz: olha, traduz os deuterocanônicos, coloca ali. São livros que devem ser lidos na igreja. Se tem o tal do Concílio de Roma, mas o Concílio de Roma também não tem documentação histórica para dizer que de fato foi assim, etc. Então eu acho, nessa questão da definição do cânon bíblico, eu me apoio um pouco nos trechos do Novo Testamento em que você vê trechos dos livros deuterocanônicos sendo tratados como palavra de Deus, ressalvado o caso do livro de Enoque de Judas. Aí é onde entra o contraponto. No caso de Judas, você tem Enoque sendo mencionado. Que inclusive tem aquela ascensão de Moisés ali, né? Exato. O que acontece é que, assim, com a descoberta de uma miríade de textos apócrifos judaicos no século XX, a gente começa a observar que o Novo Testamento, ele, quando não faz citações diretas, muitas vezes, ele faz alusão a uma série de textos que a gente nem conhecia. Então, esse argumento da influência joanina
especificamente desses documentos que estão desses documentos deuterocanônicos, que estão na Bíblia Católica, e eu queria fazer uma pequena pontuação aqui, que é o fato de que os primeiros reformadores, nas suas traduções, muitas vezes tinham os deuterocanônicos como apêndices. É verdade. Gutenberg. Apêndices, no caso, inspirados ou não? Livros úteis para a formação da igreja. Não inspirados, mas livros úteis para a formação da igreja. E Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg tinha lá os deuterocanônicos no final do Novo Testamento. Isso, né? é isso que se quer dizer com apêndice. Então, é num contexto britânico e a popularização enorme da King James que esses deuterocanônicos como apêndices deixam até mesmo de aparecer nas Bíblias protestantes. Puritanos, né? É um contexto complexo que envolve talvez mais opção editorial do que propriamente teológica, né? Mas o que acontece? São livros, para nós protestantes, que deveriam, assim, quando a gente pega os reformadores, tá? Eu não estou falando do desenvolvimento evangélico posterior, mas quando você pega os reformadores, são livros que são importantes, no mínimo, para você entender o que acontece no intervalo histórico entre o final de Esdras e o começo do Novo Testamento. Porque se você lê uma Bíblia protestante e você termina a história ali no final de Esdras ou no final de Segundo Crônicas, se você quiser ler uma Bíblia hebraica, que a Bíblia hebraica atual vai contar com esses mesmos 39 livros dentro do conceito de Tanakh, né? Então, Torá, Nevim e Ketuvim são esses mesmos 39 livros da Bíblia protestante, do Antigo Testamento protestante, mas em ordem diferente. Então, enquanto a Bíblia protestante termina com Malaquias e cronologicamente na história Esdras e Esther. Nesse caso a nossa também termina com Malaquias. Exato. Porque os deuterocanônicos estão espalhados ali no meio. Né? Mas a Bíblia hebraica vai terminar com 2 Crônicas. O que acontece? Se você termina com 2 Crônicas e se a tua história termina em Esdras, se você não lê 1º e 2º Macabeus, pelo menos, fica um buraco histórico. Tem uma lacuna. Uma lacuna histórica, Entendi. que você não sabe como a história se desenvolve até chegar no período do Novo Testamento. Então, Mas por que os protestantes rejeitam? Essa é uma pergunta muito importante. Tem 2 elementos que fazem com que essa rejeição aconteça. O primeiro elemento, ele é de viés humanístico, de viés Erasmo de Roterdã, que é o movimento de retornar às fontes, de você voltar do jeito que era antes. Então é uma análise racional do cânon a partir de um viés humanístico, e aí o protestantismo vai olhar para o texto hebraico. Essa discussão de Agostinho com Jerônimo é uma coisa que na cabeça de Lutero está acontecendo o tempo todo. Eu preciso traduzir a Bíblia para o alemão, e eu vou traduzir a partir do quê? Eu vou traduzir a partir do texto hebraico no Antigo Testamento e do texto grego no Novo Testamento, porque eu estou voltando para as fontes originais. E ainda que tenha textos gregos que são mais antigos do que no período de Lutero, o Antigo Testamento grego é mais antigo, né? A Bíblia hebraica ela é mais recente. Isso é difícil de explicar. Né? Isso é difícil de explicar, mas o texto hebraico que Lutero vai consultar é um texto de 1000 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Por causa do movimento massorético. Então, quando o Lutero vai escolher o texto hebraico para traduzir, onde que ele vai buscar? Ele vai buscar no movimento judaico do seu tempo. E no texto não existe um texto massorético, existem textos massoréticos, mas enfim, ele vai olhar famílias de textos produzidos pelas vertentes judaicas medievais. Essa é a maneira mais simples de falar isso. Quando Lutero vai olhar para esses textos, na maior parte dos casos, não contêm os deuterocanônicos. Então, dos judeus, né?
né, Uhum. esses textos judaicos, o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, não contém os Aí deuterocanônicos. a pergunta é, quando é que os judeus definiram isso também? Essa é uma outra questão. Pois é uma questão que não tem muita resposta. É uma Porque- formação orgânica também. Porque o que acontece é o seguinte, é que o que a gente chama hoje de judaísmo não corresponde ao que era o judaísmo até a destruição do templo, Até o ano 70, até o ano 70 depois de Cristo. primeiro século. E os estudiosos hoje dizem que, inclusive, o que nós chamamos de judaísmo até a destruição do templo não é exatamente a mesma coisa do que era depois, antes da destruição do primeiro templo, se é, enfim. Então, é um assunto muito complexo. Mas, o fato é que, a partir mais ou menos de uns 150 anos antes de Cristo, começa a surgir a tradição oral no judaísmo, a chamada os comentários, os midrashes, que são comentários, a formação daquilo que se chama de Talmud. Nós poderíamos, grosso modo, dizer que, tais como as coisas estão hoje, o Talmud é mais importante até do que Do que a Bíblia hebraica? no uso. No uso comum, sim. No uso diário, digamos assim. Usos entendi. e costumes. É. Na ideia da definição de como se vive. O Talmud babilônico, sobretudo. E o Talmud, ele é uma interpretação para a formação de um discípulo da Torá, basicamente. Então, ao longo da Idade Média, você tem idas e vindas de como os judaísmos retornam para esses 5 livros da Bíblia, que são a lei, que a gente chama, ou a instrução, que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir do século VIII, começa a haver... Veja como é tardio isso, hein? É importante fazer essas demarcações porque a gente vai vendo como as coisas não são tão pacíficas assim. Então, exato. A partir do século VIII, você começa a ter o desenvolvimento de uma intelectualidade judaica medieval. Tá? Sempre houve intelectualidade judaica. Sempre houve. Mas a partir do século VIII tem a consolidação dessa intelectualidade e de debates mais ávidos e a consolidação de uma série de elementos culturais que a gente vê até hoje presentes no judaísmo. A Cabala, por exemplo, é mais ou menos desse período. Nesse desenvolvimento intelectual, de novo, vem à tona a necessidade de dizer como a nossa língua funciona e como a nossa cultura judaica funciona. E começa a se desenvolver a gramática hebraica moderna. Então, a gramática hebraica que a gente tem hoje, ela é medieval. Ela não é do período do Antigo Testamento, que é uma coisa... Não tem as pontuações vocálicas. Então são só consoantes. E aí o conhecimento da palavra vem por quem sabe a palavra. Exato. Até então, era o uso corrente de como a gente lida com a língua, mas você não tinha as categorias gramaticais desenhadinhas como a gente tem hoje. E aí, nesse período, algumas famílias de intelectuais vão trabalhar com os textos, os diferentes textos, as diferentes cópias em hebraico do Antigo Testamento. E vão produzir os textos massoréticos. Esses caras são, principalmente a família de Naftali. Ben Naftali talvez o grande produtor dos códices que a gente tem hoje, Códice de Alepo e Leningrado, que são os mais importantes. Lutero ele vai olhar para esses textos. E aí, nesse caso, são 39 livros. Então, essa é uma parte da explicação. Ela é histórica, ela é humanista, ela é ad fontes, ela enseja tudo aquilo que a gente esteve discutindo na primeira metade. Ela não é teológica, né? Primeiramente. Depois, Lutero vai olhar para
esses livros deuterocanônicos, e não apenas Lutero, os seus seguidores principalmente vão olhar para esses livros deuterocanônicos, 1º e 2º Macabeus, Baruch, Judite, etc., e vão encontrar ali textos que são utilizados como textos prova para alguns desses dogmas que a gente discutiu, como é o caso do purgatório, por exemplo. E aí ele olha e fala o seguinte: poxa vida, Lutero já tratava esses textos como secundários por não estarem no cânon da Bíblia hebraica. E ainda por cima, e lembra, era um contexto de embate, inclusive físico. Tapa na cara. Né? Poxa vida, Lutero já olhou para os livros hebraicos e só tinha 39 e ele está tratando os outros como apêndice. E nesse apêndice aqui, ainda tem justificativa para dogmas que são católicos e nós não temos mais. Aí houve rejeição. Perfeito. Mas note que, bom, mesmo nessa rejeição, a igreja sempre disse, dá uma olhada que esses dogmas, essas doutrinas, não estão escoradas só nestes textos, há outros também. E aí a gente precisa lidar com estes outros que estão no cânon de vocês. Mas é uma discussão sem fim. Quando a gente entra para a discussão do cânon, tem temas do tipo assim, os livros canônicos perdidos. Evangelho dos Ebionitas. O Evangelho dos Hebreus. A Carta de São Paulo, sei lá, os Laodicenses, isso, né? Ou a suposta intermediária entre 1º e 2º aos Coríntios, que a gente imagina que Paulo parece fazer menção a uma correspondência em 2 aos Coríntios que a gente não tem acesso. Ele também fala de uma outra carta que ele escreveu, agora eu não me lembro, mas tem canônicos do Velho Testamento também que se perderam. Sei lá, livro dos Jubileus, livro dos... Você tem, quando você lê 1º e 2º Reis, exato, e esses registros estão... nos Atos dos Reis de Judá, no livro dos Atos dos Reis. Eu não vou lembrar a terminologia específica, mas... É isso. E aí você olha assim e fala, não, mas cadê isso aqui? Não tem. Então, a gente perdeu. Aí a gente vai ficar numa discussão eterna, eu e o padre, e a discussão de internet... Não, a melhor resposta foi de que realmente no 1º século isso não era um problema. No 1º século, isso era... não. No 1º século eles estavam tentando não morrer. Quer dizer, nos 3 primeiros séculos da igreja, o problema estão de olho na gente, olha, pode pegar, fulano foi, quem que foi martirizado, quem que não foi. Teologia mesmo, a gente vai começar a produzir de verdade a partir do século IV. Nos primeiros concílios não tem, então, essa discussão sobre o... Não tem discussão conciliar sobre cânon. Aliás, tem um mito de que Constantino definiu o cânon, que é uma loucura, né? Como se ele tivesse ditado qual livro entra, qual livro sai, que é uma coisa muito mais Código da Vinci do que... E o mito de Constantino, olha, gente, é um absurdo. Eu vi o pessoal falando que era ele que fundou a Igreja Católica. Não, mas tem isso e tem coisas piores, né? Parece que o Constantino fez uma armação tal que ele fez a partir de Lactâncio e que o cristianismo é pós-constantiniano. Se lascar, né? É um negócio assim muito, muito, muito história da carochinha.